Uma boa noite para você. Presidente Lula veta a lei que prevê aumento do número de deputados. Em entrevista exclusiva, ministro da Saúde celebra 1 milhão de estudantes vacinados dentro das escolas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O presidente Lula vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que amplia o número de deputados federais. Sobre esse e outros assuntos do dia em Brasília, eu vou chamar a Cristina Lemos, que hoje fala direto da capital federal. Boa noite, Cristina. É uma decisão que pode afetar, a relação entre o Planalto e o Legislativo. Boa noite, Giovana. Bom ter você conosco hoje aqui. É isso mesmo, mais um problema entre os poderes, mas é da democracia. O presidente agiu dentro das regras. Com o veto, Lula barra o aumento no número de deputados de 513 para 531. E agora caberá ao Congresso derrubar o veto para fazer valer a medida. Lula tinha até esta quarta-feira para sancionar ou vetar o projeto. O tema foi discutido em reuniões durante o dia. Agora, o Congresso pode derrubar o veto do presidente, mesmo com o recesso do Legislativo, que começa nesta sexta-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode convocar uma sessão com os parlamentares a qualquer momento. E olha, mais uma vez o trabalho entra pela madrugada no Congresso, nessa contagem regressiva para o recesso parlamentar que começa na sexta-feira. Mas os nossos repórteres continuam acompanhando tudo. O Senado aprovou agora à noite, em primeiro turno, a proposta que retira o pagamento dos precatórios do teto de gastos no ano que vem. A Jaqueline Frison tem os detalhes. Oi, Jaque, boa noite. A votação foi por ampla maioria? Foi sim. Muito boa noite, Cristina, para você, para todos que nos acompanham. Foram 62 votos favoráveis e 4 contrários. Na prática, a medida prevê que estados e municípios paguem dívidas judiciais com mais prazo e com parcelas menores. A PEC também ajuda o governo federal a cumprir a meta fiscal ao tirar do teto das despesas do ano que vem os gastos com precatórios, que são aquelas dívidas decorrentes de decisões judiciais. A votação em segundo turno vai ficar para depois do recesso parlamentar. Na Câmara, as votações de outros projetos ainda continuam agora à noite. Os deputados analisam mudanças nas regras do licenciamento ambiental. Aprovada por maioria ampla no Senado. A medida simplifica procedimentos e diminui burocracias. O setor produtivo considera a proposta essencial para o desenvolvimento do país. Cristina. Obrigada, Jaqueline. O Brasil avançou na cobertura vacinal de crianças e adolescentes graças à busca ativa nas escolas. 1 milhão de estudantes foram vacinados no primeiro semestre. Eu conversei com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que nos atendeu em seu gabinete na sede do Ministério. Ele também destacou um projeto que é a menina dos olhos do presidente Lula, o Agora Tem Especialista, que tenta reduzir a fila de espera por atendimento de médicos especializados. Como é que vai funcionar? Como é que está a implantação do Agora Tem? É uma grande mobilização nacional. É a maior mobilização nacional da saúde pública e privada para atingir um objetivo, que é reduzir o tempo de espera de quem está aguardando para uma cirurgia, para uma consulta especializada ou para um exame diagnóstico. Que isso se agravou ainda mais por conta da pandemia, que durante a pandemia ficou aquele período todo de internações, esticou mais do que precisava esticar, e com isso muita gente teve que cancelar sua cirurgia, seu exame. Então, com todo o esforço que foram feitos pelo Ministério, estados e municípios, chegou a mais de 14 milhões de cirurgias só no SUS no ano passado, ainda insuficiente. Tem muita gente esperando. Então, a gente está desde pegando os hospitais privados, que têm dívida com a União, vai trocar essa dívida por mais cirurgia, mais consulta, mais atendimento. Então, a pessoa que está esperando lá pelo SUS pode ser atendido num hospital privado que vai trocar sua dívida por mais atendimento, mais consulta,
abrindo as portas desses hospitais para os pacientes que estão esperando pelo SUS. Ministro, o Agora Tem Especialistas, ele tem uma meta, ele pretende reduzir o tempo de espera, num quantitativo? O que os senhores estabeleceram? A gente tem duas grandes metas. Primeiro, ter um painel nacional de qual é o tempo de espera para a especialidade, para a cirurgia, porque se você perguntar hoje, ninguém tem como dizer. Expectativa nossa até o final de julho chegar a mais de 20 estados informando regularmente. A medida provisória vai até outubro e eu acho que até o final do ano a gente vai ter esse painel para aí você estabelecer metas por região. Mas junto com isso tem uma outra meta que não precisa do painel, que é uma meta que a gente precisa perseguir, que é em relação ao tratamento do câncer. Tem uma lei, nós estamos indo atrás de perseguir essa lei, que todo mundo tem o seu diagnóstico para o câncer no máximo em 30 dias, tratamento no máximo em 60. Sabe por quê, Cristiano? Você sabe disso. No câncer, tempo é vida. Ministro, assunto do dia, 1 milhão de crianças vacinadas graças ao programa da vacinação na escola, uma iniciativa entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que me parece até pioneira. Como é que funciona e o que mais outros números o senhor tem para trazer sobre a vacinação infantil? Eu, como médico infectologista, sou especialista nisso, de doença infecciosa e vacina. Toda vez que eu vejo a gente avançar na vacinação, eu comemoro porque são vidas que estão sendo salvas. Então, de fato, hoje a gente fez esse balanço do período agora já desse ano. Das 16 vacinas que a gente garante pelo SUS, nós aumentamos a vacinação em 15, uma delas não teve aumento, ficou estável, nenhuma reduziu a vacinação. E uma das ações muito importantes foi essa vacinação nas escolas. A gente começou a registrar, inclusive, quando a criança se vacina dentro da escola, aparece um registro diferente. Chegamos a mais de 1 milhão de crianças já vacinadas na escola. Foram, nesse primeiro semestre, mais de 89 milhões de doses aplicadas de vacinas em todo o Brasil, mostrando, né, todo o impacto que está acontecendo, a evolução em relação a isso, o grande esforço que está sendo feito. Mais de 4 mil municípios aderiram e estão fazendo vacinação nas escolas. Mais de 5.400 municípios participam do programa Saúde da Escola com outras ações também. Pense, coloque a mão na consciência, não negue ao seu filho, ao seu neto, o direito dele ter a sua vida salva por uma vacina com a tecnologia definida pela ciência. Daqui a pouco eu volto com a segunda parte dessa importante conversa com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e com outras informações direto aqui de Brasília, Giovana. Tá certo, combinado, Cris. Eu pego daqui então, obrigada. São Paulo já está enfrentando a secura típica dessa época do ano, né? E a consequência dessa falta de chuva é que o estado já está em alerta para o aumento de incêndios florestais. Quem tem as informações é o repórter Natan Goulart. Boa noite. Boa noite, Giovana. Segundo a Defesa Civil, nos próximos dias, quase todo o estado corre o risco de enfrentar queimadas. Isso acontece devido ao clima, que deve permanecer bastante seco. Existe a possibilidade de formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã. Na região metropolitana de São Paulo, para esta quinta-feira, a previsão é de que a mínima fique em 11 graus e a máxima chegue a 24. Giovana. Obrigada pelas informações, Natan. Começou nos Estados Unidos o julgamento que pode condenar Mark Zuckerberg e outros executivos do Facebook ao pagamento de uma indenização de 8 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 44 bilhões de reais. Eles são réus num processo que investiga a suposta violação de privacidade dos usuários da rede social. O processo foi movido por investidores da Meta, empresa dona do Facebook. Eles alegam que a rede social coletou dados de usuários de forma ilegal e desrespeitou um acordo feito com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos em 2012. O acordo exigia a proteção da privacidade das pessoas. Por conta dessa violação, o Facebook foi multado em 5 bilhões de dólares em 2019. Agora, os investidores cobram o reembolso com juros. A defesa de Mark Zuckerberg e dos outros réus nega as acusações. Ainda nos Estados Unidos, 4 pessoas ficaram feridas na queda de um avião na Flórida. Uma câmera flagrou quando o avião de pequeno porte caiu sobre uma árvore. A vizinhança se mobilizou para ajudar no resgate às vítimas. O piloto e 3 passageiros que estavam a bordo foram levados para o hospital.
E nos outros jogos da noite, o Botafogo ficou no 0-0 com o Vitória. Já o Red Bull Bragantino empatou com São Paulo em 2-2. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, cobrou explicações da defesa de Chiquinho Brazão pelo descumprimento das regras de prisão domiciliar. A gente vai falar com Leonardo Ack. Leonardo, o que aconteceu? Boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão violou o uso da tornozeleira eletrônica. Brazão, que é réu pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, está em prisão domiciliar desde abril. Entre as regras determinadas, ele deve manter a tornozeleira sob pena de prisão imediata. Agora, a defesa do ex-deputado informou que perdeu o sinal do equipamento por 3 dias seguidos. Giovana. Obrigada pelos detalhes, Leonardo. A gente vai retomar o contato com a Cristina Lemos, que hoje está lá em Brasília. Cristina, o ministro Alexandre de Moraes resolveu encerrar, então, o impasse em torno do aumento do IOF, não é isso? Exatamente, Giovana. Ele decidiu manter a maior parte do decreto do governo que aumentou o imposto sobre operações financeiras. O ministro revogou apenas a cobrança das operações do chamado risco sacado. A Yasmin Costa está ao vivo e tem os detalhes. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Cristina. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que o presidente da República tem sim a prerrogativa de editar um decreto com essa alíquota, porque está de acordo com a lei e com a Constituição. Com isso, a cobrança do IOF volta a valer e terá efeito retroativo, ou seja, o imposto será cobrado desde o dia em que o decreto foi publicado. O ministro declarou inconstitucional somente a tributação sobre o chamado risco sacado, que é uma espécie de antecipação de pagamentos feitos por empresas. No fim de maio, a equipe econômica do governo anunciou o aumento do IOF. Em junho, o Congresso derrubou o decreto e o caso foi parar no STF. Na terça-feira, uma audiência de conciliação entre governo e Congresso terminou sem acordo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou essa decisão. Vamos ver. Nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade e colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar na forma da Constituição. E nós, então, estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal, né? E houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele. Justiça é para isso mesmo, né, para sopesar os argumentos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, me contou hoje que ele não pretende seguir o restante dos membros do Executivo que vão se candidatar e partir para a desincompatibilização em abril, porque ele vai seguir no cargo até o final. E diz que a melhor maneira de ajudar a reeleição do presidente Lula é entregando uma saúde pública de melhor qualidade. Vamos acompanhar. Ministro, um pouquinho de política. O prazo da desincompatibilização está na cabeça de todo mundo que vai precisar sair do cargo executivo para concorrer à próxima campanha. O senhor vai ficar no cargo? Eu quero trabalhar e vou trabalhar, estar presente aqui no governo federal até o último segundo desse mandato do presidente Lula. Então, não vou ser candidato para me dedicar a cuidar da saúde e colocar esse Agora Tem Especialistas, que o presidente Lula falou que é o sonho da vida dele, esse programa, colocar ele em prática. Ministro, o presidente conversou com a gente semana passada e deixou claro que se houver um projeto bolsonarista de concorrer à eleição do ano que vem, ele vai sair candidato. Nesse caso, como é que o senhor vai poder ajudar o presidente? Primeiro que eu tenho certeza, conhecendo muito bem ele, que ele vai estar absolutamente à disposição para fazer essa luta. Eu acho que a principal ajuda que eu tenho que fazer, não só ao presidente Lula,
mais ao povo brasileiro é cumprir um compromisso que ele fez com a população brasileira quando ele foi candidato pela última vez. Ele se comprometeu em retomar o Farmácia Popular, a gente retomou o Farmácia Popular, retomar o Mais Médicos. Amanhã eu vou participar de um acolhimento de mais de 3 mil médicos que vão chegar espalhados pelo país. Chegam de onde? Daqui do Brasil, são médicos brasileiros. O Mais Médicos hoje está atraindo médicos brasileiros formados aqui, vão estar espalhados em todo o país. A gente vai fazer... 3 mil são reunidos no programa e serão distribuídos. Isso, a gente vai fazer um acolhimento virtual, porque eles já estão na cidade, vão começar a fazer os atendimentos, acompanhamento da formação. Voltar ao Brasil a produzir medicamentos como a insulina, esse era o compromisso dele. Voltar a ter um programa de vacinação no país e fazer a redução do tempo de espera para as consultas especializadas, ou agora tem especialista. Então, a melhor forma como eu posso ajudá-lo é ajudar a cumprir os compromissos que ele afirmou com o povo brasileiro. E é por isso que eu estou 24 horas dedicado aqui até o último segundo para fazer esses compromissos serem realizados. Esses foram os principais destaques aqui de Brasília. Amanhã eu já estarei de volta com vocês aí em São Paulo, Giovana, mas sempre de olho aqui no centro do poder. Boa noite para você e boa noite a todos. Obrigada, Cristina. Bom retorno, boa viagem de volta nesta quinta-feira. Este foi o Jornal da Record. Eu fico por aqui. Você fica com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite. Tchau.